Que a gente sempre faz isso aqui, ó, pro rostinho ficar coradinho. Ah, entendi. Eu não preciso, né? É, você tem um rostinho meio coradinho, bonitinho. Já tá bonitinho, já passei blush logo cedo. Tá bonito, tá bonito. Vamos lá? Olá! Está entrando no ar mais um Talco Show. E hoje esse talco está imperdível. O meu convidado de hoje, ele é um advogado. Isso mesmo, advogado. O cara é advogado, professor, lutador de Muay Thai, capoeirista, gogo boy, o cara faz de tudo, cara. E o cara, além de tudo, é meu irmão. Mas antes, vamos dar aquele recadinho dos nossos patrocinadores, dos nossos parceiros e dos nossos amigos. Agradecer a Global Suplementos em nome do Amaury Berardi, da Michele Berardi, a Nectar Sorvete em nome do Cleito, Leni, Rogério, seu Nelson, o Hipermercado Seu Azul, Cleovânio, cara, grande parceiro, muito obrigado. Cachaça Jamel em nome de Wayne e do Dedé, cara, são maravilhosos, né? Rabelo Motors em nome do Adriano Ratinho, obrigado pela parceria, Ratinho. Droga Certa em nome do Marcelo Dutra, o cara é sensacional. Fazenda Babilônia, eu não canso de falar, matéria com a Dona Thelma, você não assistiu? Volta uns episódios aí que você vai ver. Sensacional. Ela fala uma história do sal lá, cara. Quem não ouviu, vai lá, vale a pena conferir. Cine Prime do Ana Shop, do meu amigo Marcos. A Eduarda Confecção, em nome da Sirlene e do Marcelo, são grandes parceiros nossos. E o Rio da Prata, que é o vinho feito pelo meu amigo Maurício Berardi. Eu falei que era sommelier, ele quase me bateu. Enólogo, sou enólogo, não sou sommelier não. Isso foi muito ruim. Gente, sem delongas, vamos falar com ele. Ai, o cara é sensacional, viu? Velho, o cara é meu amigo, o cara é meu irmão, o cara é meu companheiro. E tem pouco tempo que eu conheço ele, mas assim, a gente tem sabe quando você conhece uma pessoa e bate? É esse cara. Eu quero agradecer a presença dele. E com vocês, Doutor Osmar Patrick Gato! Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. É um privilégio, uma satisfação enorme tê-lo aqui no nosso programa. Digo mesmo, viu? Uma satisfação enorme estar aqui. Já é a segunda vez que a gente está em um programa conversando. Exatamente. Mas hoje eu estou ancorando. No outro era só apresentador. Só apresentador. O bom é que o Spirulito ficou combinando com a gravata. Você gostou? Olha aí, né? gente, o Spirulito aqui, ó. O Spirulito foi combinando com a gravata dele. Depois vocês dão uma olhadinha na gravata dele também. Dá um zoom aí na gravata dele. O tanto tá bonito. Doutor, muito obrigado, tá? Eu que agradeço o convite. Eu gosto sempre de falar assim, de falar o currículo antes da galera, né? Mas eu sempre falo brincando que é advogado, que é lutador, que é tudo isso. Mas assim, antes de mais nada, eu quero que você só dê uma pincelada. Quem é o Dr. Osmar Patrick Gato? Osmar Patrick é um advogado natural da cidade de Anápolis. Hoje eu dou aula, sou professor de Direito na Faculdade Fama, daqui da cidade. Parar de ficar indo e voltando para Goiânia. Nossa, é mesmo. Ano passado eu tava lá. Você dava aula em qual faculdade lá mesmo? Na Anhanguera, lá em Goiânia. Eita, nossa. E aí eu tava indo e voltando, eu falei assim, vamos ficar quietinho por aqui. E sou professor de Direito Civil. Então, esse semestre eu estou ministrando aulas de Direito Real e Direito Contratual. Então, é uma área que é muito satisfatória, uma área muito necessária, vamos colocar desse jeito. E as pessoas não levam tanto em consideração, né? Exemplo, os demais ramos do direito em si. Eu brinco que deveria ser matéria, pelo menos, a introdução ao direito, uma coisa meio que fundamental. Pelo menos para poder a pessoa começar a se tornar adulto, tendo uma noção, sabendo o que é os direitos dela, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, para lá na frente não entrar em cagada. Vou colocar desse jeito, de uma forma bem mais tranquila, vamos dizer. Sou formado em Direito, em Análise e Processamento de Dados, tenho pós-graduação em Direito Empresarial, Direito Contratual, Processo Civil. Então, como se diz, de tudo um pouco. Porque o advogado, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser terapeuta, ele tem que ser conciliador. Então, de certa forma, quando você falou que fazia de tudo um pouco, fazendo de tudo um pouco. Eu sou sensacional. Doutor, antes de mais nada, eu quero agradecer novamente, porque eu sei que é corrido.
além de você atuar na área, né, você dá aula, que é uma... E tem um escritório ainda. É, né? Um escritório, então é muito, mas o tempo do senhor é precioso. Muito obrigado mesmo, viu? É uma satisfação e uma honra estar aqui. Fala isso pra todos. Tá vendo? Aí é mentiroso. Vamos lá, preparado? Vamos. Então vamos lá. O que você preparou? Eu preparei umas perguntinhas aqui, ó. São poucas perguntas, 182 perguntas só. O tempo vai dar, né? O tempo aqui é nosso. Doutor, qual é o principal objetivo do direito empresarial? Vamos começar pelo empresarial. Vamos começar pelo empresarial. Eu gosto de empresas. Empresarial é uma coisa muito interessante. É um direito que veio difundido de uma maneira onde as pessoas não levavam muito em consideração. Então, o direito empresarial hoje, se a gente for analisar, ele vai ser aquilo que no qual é necessário, ninguém usa, ninguém leva em consideração. Quando procura é quando já deu problema. Exemplo, o direito empresarial, eu gosto de brincar que ele é como se fosse o VAR do futebol. Quase não aparece. Quase não dá palpite. Mas quando dá o problema, ele aparece, ele chega para poder resolver, vamos colocar dessa forma. Então, assim, se a gente for pegar o direito empresarial como um todo, ele passa a ser necessário para poder garantir ali os direitos do empregado, os direitos do empregador, garantir que você consiga honrar suas obrigações. Seria legal, mas seria mais ou menos nessa pegada. Muito ligado. Doutor, e quais são as principais fontes do direito empresarial? As principais fontes do direito empresarial vai ser a própria Constituição, Código Civil, a lei, por exemplo, os complementares, lei de sociedade anônima, por exemplo, é uma delas. Código de Defesa do Consumidor. Então, tudo isso aí vai ser jurisprudências, que são os entendimentos, os julgados dos próprios tribunais superiores, os tribunais de piso. E como o direito empresarial, olha, qual é que não sai? Como o direito empresarial regula a criação e o funcionamento da empresa? Essa foi difícil, hein? Quase não sai aqui. Quase não foi. Mas se a gente for pegar bem, o direito empresarial ele vai regular, por exemplo, os direitos do empregado junto à CLT dele. Vai regular, por exemplo, como é que a empresa funciona, o seu contrato social, as suas normas, o seu direito de marca. Exemplo, se a gente for pegar hoje, você não consegue abrir uma empresa hoje e falar assim, não, eu vou abrir essa empresa aqui e vou tocar ela sem saber o que é direito empresarial. Ela não vai funcionar. Se a gente pegar um comparativo, é como se você abrisse um restaurante sem a cozinha. Exatamente. Tipo assim, vai funcionar? Não sei como. Vai dar problema em alguma hora. E o senhor dá essa orientação? Dou essa orientação, toda essa consultoria. Então, essa consultoria. Por quê? Vamos supor o seguinte, vamos supor que você quer pegar e abrir uma marca hoje, uma empresa. O registro dessa marca, o estatuto do contrato social, vou abrir uma empresa maior, vou abrir uma empresa menor, a gente vai sentar e vai criar essa empresa com essa perspectiva. Se ela vai ser uma limitada, se ela vai ser uma sociedade anônima, se ela vai ser uma microempresa, se você vai querer sócio, se você não vai querer sócio, quem é que vai administrar, quem é que não vai administrar. A ideia da consultoria é sentar com o empresário e criar uma estrutura de uma empresa dentro de todo o ordenamento jurídico, aonde ele vai olhar e vai falar assim, poxa, bacana, gostei disso aqui e não vai ter problema. Então ele vai entrar e iniciar no mercado tendo todo aquele suporte, todo aquele apoio. E que é o problema hoje em dia do empresário, que se a gente for fazer um levantamento, a cada 10 processos relacionados a credores, processo trabalhista, relacionados, por exemplo, falência, recuperação judicial, qualquer situação dessa daí, muito das vezes é um empresário que iniciou a parte empresarial sem ter uma informação. Exatamente. Sem ter ali um aconselhamento, sem ter... Chega, por exemplo, para mim, doutor, você cuida de processo trabalhista, assim, eu tomei uma trabalhista, não sabia que eu não podia colocar meu funcionário para trabalhar 16 horas por dia. Mas eu tô pagando, mas não é assim que funcionam as coisas. Ou então, doutor, eu coloquei cheque, não paguei o cheque e agora estou sendo executado. Pode acontecer isso? Pode. Porque a lei do cheque permite, é um título executivo e ele não sabia. Então são situações, são malícias que você apega com a vivência, mas se você não tem essa vivência, contrata um advogado, que ele vai te dar essas orientações, ele vai te evitar o caminho das pedras. Agora, você abriu uma questão muito importante, doutor. O camarada, ele acha que é simplesmente falar assim, eu tô com um produto aqui, eu vou abrir uma empresa e vou abrir um CNPJ e pronto. E a coisa vai indo. E a coisa vai indo aos trancos e barrancos. Só vou ganhar dinheiro. Exato. Se não tem uma linha, não vai, cara. Por exemplo,
a gente não vai ganhar nada com isso, não existe patrocínio, mas o exemplo foi a Disney quando quis lançar a Disney Plus, que era aquela stream dela. Sim. Ela comprou a Fox para poder fazer isso daí, só que ela comprou o canal, por exemplo, a Star, ela comprou no planeta inteiro. Só que chegou no Brasil, existia sim uma empresa que tinha esse nome Star Plus e ela não podia usar esse direito. Os dois entraram num viés, uma briga judicial relacionada àquilo, porque ela queria o direito de usar, a empresa falou que não, porque ela tinha o registro, a Denten tinha a marca aqui, ela ganhou esse direito e eles fecharam em um acordo. Então meio que deram uma concessão e as coisas foram caminhando. Então isso é tudo dessa mesma maneira. Não é você tem um produto, você tem uma marca que ela é sua, você precisa de um registro. Claro. E esse registro requer alguns custos, mas é uma garantia que você tem que você não vai ter dor de cabeça com isso. Isso seria a marca, a patente da marca? Seria a patente da marca. Então, mesmo se o camarada não tivesse registrado a patente e ele estivesse usando o nome, aí o cara vem de outro país, a Disney vem de outro país para cá. Ele mesmo assim, mesmo ele não tendo a patente, ele ganha a causa ou não? Depende. Vai muito da situação e de qual é a materialidade que ele tem para poder provar esse direito. Dentro do direito, a gente não dá muita garantia. Mas a gente dá garantias, por exemplo, quando são garantias reais, aquilo que de fato existe. Agora, quando são suposições, vai entrar numa briga para saber quem é que tem o detentor dessa função. Mas, em via de regra, aquele que tem o registro é dono. No Brasil, o nosso ordenamento fala quem registra é dono. Você só é dono da casa se você fizer o registro dessa casa. Você só é dono do carro se você fizer o registro desse veículo. Então, da mesma forma, é a marca. Você só é dona dela a partir do momento onde você faz o registro dela. Você não pode falar, eu sou dona da marca, por exemplo, de um supermercado extremamente famoso e sou dono. Não é assim que funciona. Não é porque você tem essa marca, que você utiliza ela, que você, pela questão do tempo que você está utilizando, ela vai ser sua. Então vai chegar um mais bonito que você e vai falar. E as pessoas têm uma situação que elas são meio assustadas. Fica uma coisa que é interessante. Você não registra somente a marca da empresa. Você também pode registrar, por exemplo, os direitos intelectuais. Se você cria, por exemplo, o podcast, você pode registrar o podcast. Sim. A ideia do podcast, a maneira como você faz ele, você pode registrar. Eu quero registrar uma ideia de um vestido, de uma roupa. Se ela não for copiada, não for baseada em uma outra, você também registra. Código de informática. Então, por exemplo, você é um programador, fiz um código extremamente bacana, gostei da ideia, não estou afim de ver outras pessoas, eu posso registrar isso daí. São tudo propriedades intelectuais. Então, quando você fala daquilo que você produz, aquilo que você tem de ideia, você pode registrar isso. Então, as pessoas, só de uma maneira mais ampla, saindo do direito empresarial, qualquer coisa. Tipo assim, eu fiz uma caneta que ela é fantástica, 2 cliquezinhos nela aqui assim, abriu um portal aqui igual da Marvel lá, que esqueci o nome. Sei. Do Doutor Estranho. Do Doutor Estranho e eu tô do outro lado. Cara, você fez, funciona, registra. Registra que é seu, porque senão vai vir alguém, vai pegar essa ideia, vai mudar alguma coisinha, vai registrar e vai falar que é dele. É game over. Exatamente. Doutor, agora uma pergunta pra descontrair. Agora. Deixa eu ver. A última foi até desconfortável, mas diga. Não, a última não vai ter que lá, não. Vai ter, não. Como o senhor considera a capacidade de duas partes para celebrar um contrato? Ou seja, todos pegam um brinde e falam, brindamos, estamos celebrando. É mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso. Seria. Não, vamos lá então. Se você vai celebrar um contrato, tem duas partes. O contrato só existe quando tem interesse da bilateralidade. Exato. Ou seja, para mim poder te vender algo, eu vou fazer uma oferta. Claro, vai ser bom para mim e para você. Exatamente. O contrato, para ele existir, ele precisa ter a oferta e a aceitação. A oferta é eu falar para você, olha, eu tô vendendo esse pirulito. Você quer comprar esse pirulito? Você fala sim. Então eu fiz a oferta, você fez o aceite, esse aceite a gente faz o negócio jurídico, que é o contrato. Esse contrato vai ser a compra e venda desse pirulito. Beleza, a gente fez esse contrato, celebramos, o pirulito é seu, você passou a ser o detentor dele. Agora a gente celebra. Interessante. A celebração do contrato é quando você elabora ele, você cria, você senta para poder tratar. Então não tem nada de comemorar, não? Tomar um drink? Comemora. Vinho, você né? comprou, vamos supor, você tem uma casa dos seus sonhos. Tem que você quer comprar uma casa lá em Angra dos Reis. Ixi, aí não. Gigante. Obviamente você vai pegar um champanhe para poder comemorar. Né? Não, ou pode ser uma cidra também, não vou falar mais nada, vamos falar de marcas, né?
Qual a importância do direito empresarial para a economia? É só pergunta técnica aqui. Exatamente. O chicote está estralando, viu? Nada tá. Que um IA não resolva, doutor. Mas vamos lá, então. Fala a pergunta de novo aí. Olha, vamos bem de técnica. Qual a importância do direito empresarial para a economia? Direito empresarial nada mais é do que o principal alicerce para poder arrastar a economia no país. Vamos pensar da seguinte forma: você é empresário, você é um investidor estrangeiro, você quer fazer um investimento dentro do Brasil, vamos pegar transportes, quer transportar mercadoria aqui dentro. Você vê uma empresa extremamente promissora, você vê uma empresa que ela está em margem de expansão e ela está com uma possibilidade de crescimento absurdo. Você vai investir nela com qual garantia? Com o direito empresarial. Se ela faz as obrigações contábeis dela, as obrigações trabalhistas, se ela cumpre e honra com as responsabilidades dos credores dela, isso tudo é o direito empresarial. Entendi. O direito empresarial é a garantia que o investidor, a garantia de quem é que está querendo entrar em um outro espaço, querendo fazer uma fusão, querendo expandir um mercado, ele vai olhar e vai falar assim, não, essa empresa aqui é bacana, essa empresa é regular, essa empresa está legítima. E o direito empresarial nada mais é do que toda a documentação que a empresa tem. Se você vai na junta comercial do estado, do município, onde está lá a sede, a filial, perdão, e você vai fazer o que? Não, eu quero ver se essa empresa X ela tá regular. Então eu vou puxar ali uma segunda via do contrato social dela para poder ver como é que tá a questão, quem são dos quadros societários, como é que é a questão de quem é o administrador dessa empresa. Então, com toda essa análise, é o direito empresarial. Um direito empresarial que regula essa garantia. Entendi. E como ele protege os acionistas e os credores? É exatamente nisso. Por exemplo, você é acionista. Se você pegar a questão das ações, você é um acionista e um investidor, por exemplo, do Pirulito do Vônei. Gostei, hein? Ficou bem. Lá ele. Gostei desse advogado, viu? Se a gente for pegar desse jeito, vamos supor, eu vou fazer um investimento relacionado a essa empresa, esse pirulito. Como é que eu vou saber se essa empresa ela vai me devolver, se ela vai pegar meu dinheiro que eu estou lá dentro, se ela vai investir? Eu vou analisar toda a questão da documentação dela, o contrato social dela, quadro de acionista, já que a gente está falando de como é que fala? De ações. Então eu vou olhar o quadro de ações dela, vou olhar a mesa diretiva dela, o conselho fiscal. Então tudo isso é o direito empresarial. Querendo ou não, o direito empresarial ele é muito amplo. Muito amplo. Não, eu tô aqui viajando. Você está falando, eu tô viajando. E se a gente for pegar assim ao pé da letra mesmo, não tem como a gente falar sobre direito empresarial sem falar de direito civil, sem falar sobre sociedade, sem falar sobre questões de direitos de ir e vir, das obrigações, responsabilidade civil. Então, se a gente for pegar tudo isso, a gente fala assim, pô, direito empresarial é extremamente embarcado. Porque em algum momento você vai precisar de alguma outra matéria para você poder trazer ali aquele respaldo. Então os acionistas, quando a gente fala sobre o direito dele à tranquilidade, é justamente nisso. Ele vai fazer uma avaliação da empresa para saber se o quadro societário, se o contrato social, se o conselho diretivo daquela empresa é válido, se aquela SA está cumprindo com tudo aquilo que foi programado. E então isso tudo entra nesse aspecto. Essa é a minha próxima pergunta. Qual a diferença entre uma sociedade limitada e uma SA, doutor? Perfeito. Né? Não vamos pegar somente a limitada, mas de todas as modalidades. Sim. No Brasil, até um tempo atrás, a gente podia ter uma limitada somente com 2 sócios. Ou seja, eu e você abrimos uma sociedade. Vamos passar a vender pirulito. E aí, em algum momento, você fala assim, não, eu vou largar essa sociedade pirulito, vou vender chocolate. Sim. Você sai da sociedade. A junta comercial, ela vai virar para mim e falar assim, Osmar, você tem 6 meses para você arrumar um outro acionista, você não pode ficar sozinho nessa empresa. Então eu tinha que correr, arrumar outra pessoa. E aí começava aquele negócio. Você chegava no Cebolinha, Cebolinha, ó, vem cá, eu preciso de um nome aqui, te dou 1% da empresa só para você poder assinar e eu vou continuar tocando a empresa. E aí tinha muitas empresas que era desse jeito. Você ia atrás de um acionista, por exemplo, a empresa... Acionista não, perdão, de um sócio. Tinha empresa que tinha dessa forma, tinha um que era o dono, o outro que estava somente com o CPF dele na empresa.
ela sofria uma trabalhista, ela sofria um tipo de processo. E aí nessa brincadeira, na Justiça do Trabalho, ia procurar ela e falar assim, Elvone, você entrou de sócio com o Osmar naquela empresa de pirulito, você tem 1% dela, vou penhorar o dinheiro na sua conta porque ele tá sem dinheiro. Você fala, não, peraí, eu só coloquei meu nome, eu não tenho nada a ver dessa empresa. E aí, com o passar dessas situações... Nossa! Porque a pessoa só colocava o nome dela, ela não tinha responsabilidade nenhuma. E aí, com o passar dessas situações, posso veio usar uma linguagem coloquial em cima disso aí? Pode. É o famoso laranja? Não. Laranja é diferente. Laranja seria assim, eu quero abrir a empresa de pirulito. Tenho dinheiro, mas eu não posso colocar meu nome. Então eu coloco o seu, a empresa, você supostamente é dono, e você vai tocando, mas todo o patrimônio, o dinheiro que tá lá dentro, a receita dela é minha. Entendi. Eu sou um sócio oculto. E isso é um laranja. Você utilizar entendi. o nome da outra pessoa para um viés comercial sua. Mas aí no caso, doutor, voltando lá, fugiu um pouquinho da pauta. Exatamente, continuando. O negócio da limitada. E aí depois, com a mudança de tempo, veio a limitada, onde você pode ser sócio com ela sozinho. Então a gente tem a MEI, que é os microempreendedores individuais, beleza? A limitada é literalmente a empresa onde ela pode ter um ou mais sócios, só que a administração dela é mais simples. Ou seja, você pode ser o administrador da empresa e você não precisa prestar todas as declarações que uma sociedade anônima pede. A sociedade anônima, ela tem todo um conselho fiscal, ela tem uma diretoria, a administração dela é mais pesada, então quem é o administrador, quem é o sócio, acionista da empresa, não necessariamente é o dono. Então, ele tem todo um quadro societário ali que vai ser o maior peso em relação à da empresa. Então, se a gente pegar, vamos supor, hoje, o Carrefour, quem é o CEO dela, quem está à frente da empresa, não necessariamente vai ser quem construiu o Carrefour lá atrás. Não é o dos donos, não, mas exatamente. Digamos que seria da família, da linhagem. Mas teria uma porcentagem ali relacionada a isso, tipo o Magazine Luiza. A dona, ela é presidente, mas em algum momento, se ela quiser deixar ou quadro acionista, falar que ela não vai ser mais acionista da empresa, ela simplesmente tiram ela daquela posição. Ela passa a ser situação e a presidência vira outra. Você tá brincando. A empresa, a sociedade anônima, não necessariamente. Agora vamos supor, eu sou sócio da sociedade anônima, sou dono de 51%. E o chicote... Aí ok, aí eu que mando, os outros 49% é obrigado a me obedecer. Sem choro, sem vela. Mas agora vamos supor, eu sou dono de 49%. Ixi. Ou seja, para mim ser sócio, para mim ser presidente, eu tenho que convencer os outros 61% de me manterem lá dentro. Os outros 51%, perdão. Entendi. Agora uma pergunta, doutor, essa pergunta vai dar o que falar agora. Vai dar o que falar. Por que todos os advogados são chamados de doutor? Certo? Um decreto imperial. Exatamente, por causa do decreto imperial. Mas tem muito camarada aí que só termina a faculdade? Só termina a faculdade, é que se chama de doutor. Se tornou bacharel e... a questão veio exatamente por causa disso. Mas é uma nomenclatura formal. Eu gosto de falar sempre isso. Eu falo para os meus alunos. Gente, não se apegue a isso. Não se apegue à nomenclatura. Da mesma forma, médicos é tratado de doutores, dentista é tratado de doutor, fisioterapeuta. Exatamente. O psicólogo, o psiquiatra, todos eles, a gente tem essa ideia de tratar como doutor. É uma forma educada. Vamos colocar assim, uma gentileza. Tipo, ei, doutor, tudo bem? Não, mas eu acho que eu acredito que seja mais por respeito, né? Exatamente. Até por questões da... É igual o senhor de idade, pessoa igual eu mesmo. Qualquer pessoa que está acima dos 35 anos, eu peço, e aí, senhor, tudo bem? É uma questão de respeito. Eu também Mas assim, então o doutor, mais especificamente, ele vem mais voltado pela questão do decreto imperial. Foi Dom Pedro I ou Dom Pedro II? Dom Pedro I. Foi Dom Pedro. Aí ele do nada falou assim, não... A partir de hoje eu vou assinar aqui, os advogados, tudo isso será chamado de doutor. Foi mais ou menos isso? Ele escreveu, é decreto, né? Aí, não termina a faculdade, você não é doutor, não. Né? Igual a Dilma. A Dilma não quis inventar o negócio da presidenta? Nossa, é verdade. A Academia de Letras que se cuida. Você tá doido. Então, nossa senhora. Quem tá lá em cima, via decreto, faz o que bem entender dentro de uma limitação, mas vida que segue. Infelizmente, né, doutor? Doutor, e qual o seu conselho que o senhor daria para alguém que quer estudar direito, mas não gosta de estudar? Nossa. Qual conselho você daria? É complicado.
Pra você ter ideia, Vânia, tanto que é complicada a tua pergunta, porque o direito, quando você acha que você entendeu, a coisa muda o jogo. Ah, entendi. Porque todas as nossas leis, ela tá sempre passando por uma atualização. Então, se hoje você pegar na internet e falar assim, eu vou comprar uma doutrina. Comprei essa doutrina, ela está extremamente atualizada. Quando ela chegar na sua casa, ela vai estar desatualizada. Porque todas as nossas leis, elas passam por atualizações, passa por alteração, ela passa ali por uma interpretação diferente. A gente tem um judiciário que ele é muito volátil. A gente fala assim, mas a gente vai buscar uma segurança jurídica. A gente espera essa segurança jurídica. Mas, infelizmente, as coisas vão mudando o tempo todo. Então, se hoje eu tivesse um aluno e falar que não gosta de estudar... Só vai na faculdade para comer lanche. É complicado. Porque você vai passar pode escolher outra estudando. coisa, né? Mas assim, ele pega gosto. Você fala assim, professor, eu quero pegar direito, não gosto de estudar, mas eu quero tentar. É porque vai devagar. Abrange muita coisa, né? Fica empolgado. Ixi, quebra tudo. Agora pronto. Cadê a mãe pra poder falar assim? Meu microfone tá de... Empolguei. Deu aí? Saiu não? Saiu? Ei, som? Saiu? Não, tá ouvindo. Não, tá ouvindo, bebê? Então tá bom, vamos continuar aqui. Empolguei aqui com o microfone, doutor. Doutor, então como se forma uma sociedade empresarial e como dissolve uma sociedade empresarial? Juntar as duas... Vamos lá, para você formar uma sociedade empresarial, vamos supor que eu e você quer abrir uma empresa. A gente vai sentar e falar assim, o que a nossa empresa vai ter? Primeiro, qual que é o nome? Entendi. Então, beleza, a gente escreve lá o nome que vai ser a nossa empresa. Qual é a atividade profissional? O que é atividade profissional? O que a gente vai trabalhar? A gente vai vender um produto, a gente vai fazer um produto, a gente vai prestar um serviço, a gente vai transportar um serviço. Então, beleza, a gente vai ter que definir o que é a nossa atividade profissional. Vamos supor que a gente vai vender pirulito. Então, a gente vai lá e escreve qual que é a nossa atividade profissional. Dentro de alguns quinais, que é ali a atribuição profissional da empresa, então a gente escolheu qual que é a atividade. Ok. Agora a gente passa para o próximo tópico. Qual de nós dois vai ser o administrador dessa empresa? Se ela for uma limitada, nós dois pode ser sócio dela, obviamente, e pode ser também o administrador. Cada um fica com 50%, os dois podem ser administrador dessa empresa, que pode resolver sobre as coisas da empresa de forma unitária, ou seja, eu posso responder pela empresa sozinho, você pode responder sozinho ou de forma conjunta. Ou seja, para poder resolver as questões da empresa, tem que ser nós dois ao mesmo tempo. Entendi. Ok. Isso a gente criou. A gente vai arrumar o local para poder colocar ela, vai entrar com pedido na junta comercial desse contrato social. Saiu o contrato social, a gente ganhou o nosso CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Feito isso, com todas as demais documentações, a gente coloca a empresa para funcionar. Chegou um momento que a nossa empresa começou a não vender os pirulitos do jeito que a gente queria. A gente falou, não, vamos fechar isso. Existem algumas formas. Uma delas é a dissolução voluntária. A gente vai olhar para a empresa e falar, a gente vai fechar ela. A gente informa para a junta comercial que a gente não está afim mais de continuar com essa empresa. A gente faz a dissolução daquele contrato social, falando que o valor que a gente colocou lá de capital inicial, vamos supor, cada um entrou com R$1.000. Nossa empresa tem R$2.000. Os R$2.000 vai pegar R$1.000 para você de volta, R$1.000 para mim, a gente encerra a empresa. Essa é uma dissolução voluntária. Segunda situação, a mais, infelizmente, comum hoje em dia, não vou falar, não, na verdade comum é muito exagero, mas é que mais vem acontecendo hoje em dia, as pessoas não fazerem as declarações, não informar a Receita Federal sobre o que está recolhendo de imposto, o que está deixando de recolher de imposto, o que está fazendo. A Receita Federal fala assim, olha, esse CNPJ aqui está uma palhaçada, vamos encerrar ela. Aí a própria Receita Federal vai lá dar as devidas baixas dentro de todo um rol taxativo que eles têm lá para poder dar essa baixa nessa empresa. Não, todo um processo. Todo um processo. A outra, a falência, que aí não tem dinheiro, tá com uma cambada de dívida, não tem mais o que fazer, vamos... Aí um juiz que vai lá e fala assim, essa empresa aqui... Eu sempre pergunto, tem um tal de concordata que é um... Existia, o concordata é a falência hoje. É falência. Concordata antigamente, quando a pessoa fala, entrei em concordata, tá entrando em recuperação judicial. Então a recuperação judicial não deu em nada, virou falência. Então hoje em dia a concordata saiu, mas ainda tem essa etimologia que ainda continua de falar, tem algumas pessoas que entendem dessa maneira, mas principalmente, se a gente for levar o pé da letra, vai ser a recuperação judicial. E doutor,
falar aqui no estúdio aqui, entrou no nosso estúdio o Peterson Batista. O Peterson, doutor, que ele é um dos nossos repórteres aqui do programa Talk Show. Inclusive, domingo nós estaremos no estádio fazendo uma cobertura lá, né, Peterson? Isso. Vem cá, Peterson, você chega mais um pouquinho para todo mundo te ver aqui na câmera. Eu gosto de mostrar ele aqui. Olha que não chega mais. Chega mais. Agora abaixa. Abaixa mais. Olha lá, velho. Obrigado, Peterson, pela participação. Você é um gênio. Doutor, como se forma um contrato empresarial e os principais tipos? O contrato empresarial vai ser exatamente o que eu falei para você agora há pouco. Exatamente, não vai mudar muita coisa, né? E como resolve um conflito sobre responsabilidade empresarial? Eita, nós, hein? Conflito se resolve da maneira que eu mais gosto, extrajudicial. Extrajudicial, a gente senta, tenta conversar, ver o que vai ser feito. Porque o judiciário, ele tá abarroado. Tá. Isso aí é uma coisa, se você falar assim, mas eu tenho um conflito, quero ir pro judicial, tenta resolver extrajudicialmente, tenta conversar. Assim você evita todo o trâmite, evita custos processuais, evita demora do processo e evita principalmente você talvez não conseguir alcançar aquilo que você queria. Perdão. Eu tenho uma brincadeira que eu gosto de falar assim, que é antes um acordo mal feito do que uma demanda chata. Exatamente. Então, se você pegar bem, eu tenho um conflito, por exemplo, nós dois, os pirulitos tá dando certo. Eu tô querendo ele rosa, você tá querendo ele roxo. Roxo só se for tacado em alguém, mas o rosa, a gente entrou nesse conflito, a gente senta e resolve. Vamos conversar, beleza. Não deu certo conversando. Aí existe hoje as que a gente pode falar de conciliações, que é as mediações e conciliações, que é as cortes de arbitragem. Tá, a gente não tá indo pra corte de arbitragem, aí é o judiciário. Aí o chicote estrala. Exatamente. Aí você vai ter que colocar um advogado para resolver uma questão de uma inicial, para que o outro espere arrumar um outro advogado, para poder contestar essa situação, para ir lá na frente um juiz sentar e falar, deixa eu ver esse aqui. Roxo ou rosa? Vai ser o rosa. O juiz decide. E quanto tempo, mais ou menos, você está falando que já está abarrotado tudo, o judiciário está lotado. Quanto tempo leva uma causa, assim, mais ou menos, doutor, para chegar aos finalmente? Ou é muito relativo? É muito relativo. Algumas situações, demanda. Ixi, demanda tem mais. Aonde é que você está demandando esse processo? Então, se a gente for colocar hoje, por exemplo, falar para você 6 meses, pode ser 6 meses aqui para nós, na cidade onde nós estamos, como pode ser, por exemplo, alguém que estiver em São Paulo escutando isso e falar, 6 meses, tá doido? Meu processo aqui levou 2 anos. É muito relativo. Nossa. Vai da localização, vai da demanda, vai do que é, qual é o juiz competente para poder discutir essa materialidade. Então, essa questão de prazo aí é muito relativo. Pode ser uma situação que a gente faz um processo, marca uma conciliação, por exemplo, para mês que vem e a gente resolve na conciliação. Como pode marcar a conciliação, não dá em nada, na audiência preliminar também não dá em nada, na instrução e julgamento não dá em nada e o juiz tem que decidir. Ou seja, você passou aí todo um período, todo um trâmite processual para poder determinar uma situação que você talvez não vai gostar. Você não gostou, o que vai acontecer? Vou fazer um recurso relacionado àquilo. Nossa, aí vai mais tempo. Vai mais tempo. Aí vai pro recurso, aí os desembargadores vão avaliar. Dependendo do que for a matéria do recurso, talvez você consiga subir de novo para uma outra instância superior. Às vezes, dependendo do que se tratar da sua briga, vai que o carequinha do Alexandre de Moraes. Ixi, aí pronto. Aí bateu lá na porta do STF, aí você não sabe quando Esses carequinhas são prego, doutor? Não, são tudo gente boa, tá vendo? Ô, doutor, eu tenho uma pergunta para fazer. O pessoal fala muito de vara não sei o que, vara isso. O que é isso, doutor? Vara é onde é... Tá vendo? Até o além entrou agora. Então, vara, nesse ponto aí, é que em algum momento alguém quis colocar alguns nomes diferentes nos tribunais, né? Então isso aí foi inventado no canal. Não, tem uma história por trás disso. Tem. Então, se a gente for entrar nesse aspecto da história, aí a gente vai longe. Mas em respeito, assim, em toda a questão do judiciário, a vara vai ser mais relacionado à competência que é, por exemplo, Anápolis. Temos algumas 5 varas relacionadas à família. Então, a vara de família vai ser onde ali tem um juiz. Esse juiz tem umas demandas relacionadas àquilo, como se fossem repartições. Então de uma forma mais leiga, seria aquela repartição daquele juiz. Daquele juiz. Exatamente. Por exemplo, não necessariamente todos os processos, por exemplo, relacionados a direito civil, vai para uma vara só. Tem várias varas de direito civil e esses processos são sorteados. Então, sempre vai ser para uma vara diferente, de uma maneira como se fosse um rodízio.
que aí não fica somente um sobrecarregado. Então não fica um juiz com um monte de processo e o outro de boa. Mas não necessariamente aquele juiz que faz aquelas causas. Deixa eu tentar explicar melhor. Aquele juiz que bate o martelo daquela causa, vai para outra vara ou não? Tem que ser específico. Não, o processo chegou, por exemplo, na primeira vara cível. Esse processo ele vai continuar na primeira vara cível até o final. Sim. Se porventura, vamos supor, eu processei o pirulito. Entrou o processo, ficou na primeira vara cível. O pirulito resolveu me processar. Nesse processo foi para uma terceira vara cível. Aí vai ter uma situação de litispendência. Ou seja, existe dois processos onde os dois lados são os mesmos. Ou seja, eu estou processando o pirulito está me processando. Nesse caso, vai prevalecer o primeiro processo. Entendi. Então, esse juiz da terceira vara vai falar assim, olha, já tem um processo, tem que esperar aquele processo resolver para a gente poder discutir isso aqui. Se for a mesma materialidade, então aquele juiz vai decidir isso tudo. Agora vamos supor, eu estou processando o pirulito porque eu quero uma prestação de contas. E o pirulito resolveu me processar querendo me cobrar títulos executivos. Então esse processo vai ter que esperar esse aqui resolver primeiro. Para poder saber em relação a daquilo do que se trata. Então cai por terra o que um humorista disse um dia. Não me lembro, o humorista disse que uma mulher ia processar ele. Aí ele ligou pra ela e falou assim, você me processa aí no seu estado e eu te processo aqui no meu estado. Aí vai virar o que acontece. Nesse caso aí, vai ficar... não é processo na mesma região. A gente tá falando, por exemplo, processos na cidade de Anápolis. Isso. E aí esse juiz vai pegar essa certidão. Agora, nesse caso aí, ele tá processando ela num estado e ele tá processando ela no outro. Vai existir os processos de forma simultânea, mas aí você vai fazer o quê? Como é que um advogado vai agir? Vamos supor que o processo no estado de Minas Gerais foi primeiro. E depois foi o processo do Espírito Santo. Sim. O advogado de Minas Gerais vai lá naquele processo e fala, excelência, esse processo já está sendo discutido lá em Minas. Então eu quero que você espere esse processo para até esse aqui ser julgado. Quando esse aqui for julgado, dependendo do que for a matéria, a gente volta a discutir esse daqui. Entendi. E aí você faz isso. O juiz vai lá e coloca esse processo sobre o estado até esse aqui ser julgado. Tipo uma pausa. Exatamente. Nossa, eu falei tão bonito agora. Doutor do céu. É elegante. Eita, nós. Qual o conceito do contrato de direito contratual? Isso aqui. Contrato de direito contratual. Perfeito. Nossa. Saindo de direito empresarial, já vi que é uma farofa. Aqui a gente faz tudo. É porque eu sei que você manda tudo, manja tudo, então pronto. Então vamos lá então. Qual que é o conceito de direito contratual? Lembra lá no começo que a gente brincou sobre a questão da oferta e do aceite? Sim. Para um contrato acontecer, ele precisa da manifestação das duas partes. Ou seja, só posso conseguir vender para você um pirulito, um chocolate, se você aceitar comprar ele de mim. Eu não posso te forçar isso. Isso é um contrato bilateral. Existe caso, por exemplo, do contrato unilateral, mas aí seria, por exemplo, eu estou fazendo um contrato de doação. Esse chocolate eu acabei de te dar ele. Ou seja, é um contrato onde eu manifestei uma vontade de te dar algo. Que no caso foi o chocolate. Então esse é um contrato unilateral. Entendi. Agora, bilateral, você tá afim de comprar esse pirulito? 1.000 conto. Entendi. Faz no Pix aí. Que isso. Vai fazer o Pix? Não, então não tem contrato. O conceito do contrato é quando os dois lados têm o mesmo interesse. Interessante. Doutor, qual o segredo? Essa listinha aí tem umas perguntas boas, né? Essa aqui tem. Essa aqui foge dessa outra aqui, ó. Entendi. Você fez uma, tipo assim, bate a sopra. Mais ou menos isso, doutor. Uma pergunta aqui que é muito difícil de responder, mas eu vou te fazer essa pergunta. Qual o segredo para não dormir durante um julgamento longo? Eu ou a parte? Você. Principalmente assim, né? Advogado, ele gosta disso. Ele precisa saber, ele precisa gostar, ele precisa ter... Ele precisa ter o quê? O feeling. Pode ser. Né? Eu ia falar que o advogado ele gosta do conflito, mas aí eu estaria instigando o conflito e a gente não pode fazer isso, né? Mas assim, o advogado ele precisa gostar, ele precisa ser advogado porque ele quer, porque ele gosta. Até porque se falar que está sendo advogado por causa de dinheiro, aí... Mas conseguindo. Como é que a gente não faz para dormir? É o interesse. É a preocupação. O advogado, quando ele pega, por exemplo, o caso, uma demanda. Eu tenho um cliente aqui, eu preciso demandar o interesse dele. Eu estou sendo pago para isso. Então eu tenho que mostrar meu melhor papel. Querendo ou não, é muito visível sobre isso. Senão... Doutor, agora uma pergunta. Qual a diferença entre o contrato civil e um contrato comercial? Olha, pergunta boa. Eu sei que eu sou bom mesmo. Contrato empresarial. Contrato empresarial vai ser, por exemplo, nós temos uma empresa de tecido, fazemos roupa.
Aí a gente acha uma empresa que fabrica o tecido. Esse contrato que ele vai ter que nos fornecer matéria-prima, ou seja, ele vai ter que pegar aquele tecido, um rolo de tecido por mês, nos entregar, isso é um contrato comercial. Porque a gente precisa da matéria-prima para poder a gente continuar a nossa atividade, ele precisa fornecer. E um contrato que é mais relacionado à questão pessoal, um contrato de compra e venda. Entendi. Que é nós dois comprando um carro, uma moto, um contrato de doação, um contrato de aposta. Isso é um contrato pessoal. Agora vem outra pergunta. Quais os requisitos para a validade de um contrato? Por exemplo, eu já vi em vários filmes que o camarada pega um guardanapo e fala assim, agora vamos fazer um contrato aqui, papapá, assim. Isso é verídico ou não? Ou é mito, doutor? Pelo menos ele falou que foi do filme, não foi do Google. Quer dizer, você determina em relação a isso. Já chegou para mim, só um parêntese, eu tava de plantão no juizado, chegou uma pessoa assim, ó, licença. Doutor, fiz esse processo, vim no Google que eu tenho direito a receber isso aqui, então o senhor pode só assinar e protocolar para mim, por favor? Já tá pronto já, não precisa cobrar nada para fazer isso não. Mentira que já aconteceu já, isso. Nossa. Não, na maior cara dura. Ixi, e você pega o processo, você vai dando uma olhada no negócio, você fala, moço, você pegou só pra ler, só pra rir, né? Exatamente, só pra virar entretenimento pra sala de aula. Não, porque... Aí você vai anedota, levando. né? Virou anedota, não virou? É mais ou menos isso, porque você vai olhar, você vai fazer o quê? Você pega e ensina para alunos que não é dessa forma que funciona, que você precisa ser um profissional. Você estudou 5 anos, estudou 2 anos, vamos colocar aí numa pós-graduação, para você poder fazer o melhor. E quando você se depara com isso, é complicado. Agora, a validade de um contrato. Quando você falou do papel, existem alguns princípios, existem alguns valores, algumas necessidades. O objeto precisa ser lícito. Então você não pode, por exemplo, querer vender um lote na Lua. Por mais que o Michael Jackson ele falava que tinha uma escritora de um lote na Lua, ele era o único. Você não pode vender coisa que é ilícita, que é roubada, que não pode ser, por exemplo, você não pode fazer um contrato de compra e venda de droga. É claro. De tráfico de armas. Não existe isso. Não existe. Mas agora, por exemplo, eu vou fazer um contrato de compra e venda de um carro. Beleza, você é maior, você é capaz, o objeto é lícito, tem a causa provável, tem a oferta e o aceite. Isso é um contrato válido. Mas também tem que ter testemunha no caso. Só que aí o que acontece? Essa questão da testemunha depende muito, porque teve uma alteração em 2023, onde ele trouxe uma nova redação que fala o seguinte, para você fazer um contrato eletrônico, há uma dispensa das testemunhas e somente da assinatura digital. Então a assinatura digital, ela afasta o direito das testemunhas relacionadas a isso. Agora, se você vai fazer um contrato de compra e venda e ele é de forma física, aí você precisa da testemunha. Doutor, agora outra pergunta aqui sensacional. O senhor já teve algum cliente que chegou e falou assim, não, essa causa aqui é ganha e tá aqui o processo, tá aqui não, tá aqui a coisa, tá aqui as conversas. E que não tem nada a ver, por exemplo, a coisa que, eu tô querendo, fulano de tal falou que me dá tal coisa e não me deu, alguma coisa desse tipo. Eu tenho um caso, vai ser um pouco mais longo, pode ser? Depois você, rapaz, né, tem meia hora ainda. Escuta essa. Um dia eu tava saindo do escritório e aí apareceu uma moça perguntando assim, doutor, você cuida de pessoal alimentícia? Você faz processo de paternidade? Eu falei, faço. Não é minha área, mas não é uma coisa difícil. Eu falei, faço. Eu falei, então, doutor, é o seguinte, eu tô querendo processar, eu quero saber se eu posso colocar o nome de 4 namorados que eu tive como pai. Ué, credo aí. Foi não, porque minha vizinha falou pra mim que ela tem o nome do pai biológico, o pai socioafetivo na certidão do filho dela. E eu vi no Google que eu posso ter 2 pais na certidão, mas eu não quero 2, eu quero 4. Mentira. Eu falei, mas por que 4? É porque na época da escola... Eu andei pulando cerquinha e rasgando a roupinha. Vamos colocar dessa maneira, beleza. E aí eu tinha 4 amigos, e aí como eu não sabia de quem que era o pai, e os 4 fizeram um acordo. Em um momento, um vai dar uma cesta básica, véio. Um outro vai dar um pouco de fralda, o outro vai dar leite, então os 4 iam ser considerados pais. E eu
Tipo assim, tava saindo pra almoçar, era 11 e pouco da manhã. Não, isso Aí ela me contando toda a história e eu com até a fome agora. E eu com um papelzinho tentando desenhar todo o cenário pra eu poder entender. Ai, meu Deus do céu. E aí eu falei assim, tá, mas você não sabe? Não sei, porque a gente não tinha uma coisa, era aleatório. Não. Vou fazer desse aleatório aí, porque... é um rolê aleatório, pega bem. E aí eu falei assim, tá, beleza. E você quer processar os 4? Eu quero porque eles pararam. A gente saiu da escola... E dessa de sair da escola, cada uma hora um vai lá, leva uma coisa, o outro leva um leite, o outro leva uma situação aqui, outra ali, e nenhum tem um comprometimento. Então eu quero que os 4 se obriguem a pagar a pensão alimentícia. Que gracinha. Eu falei assim, tá, mas não tem como, você vai ter que escolher um pra poder ser o pai sócio-afetivo ou o pai biológico. Uhum. Se for nessa questão aí, a gente vai ter que entrar com um pedido de reconhecimento de paternidade. Ela, então, doutor, então eu te falo que é o nome do pai. Falei, mas como assim? Não, o pai é um quinto. É porque mentira, velho. Na época ele era pobre e então eu não queria falar que eu tava saindo com ele. Mentira. E ele é o pai da criança. E eu, como fiquei com vergonha, porque ele não tinha nada, eu falei pros outros 4. Mas eu sei quem é o pai, porque o pai hoje formou, ele é químico, ele trabalha numa empresa X... E aí ele tá lá na função de gerente, ganha muito bem. Eu sei que ele tá morando numa casa muito boa aqui. Então eu quero entrar judicialmente para poder reconhecer o pai. Eu falei, tá, beleza. É um time de futsal aí. Pelo mais menos tem um goleiro isso. E 4 na linha. Né? E aí nessa brincadeira já era 4 horas da tarde. Cara, você nem almoçou, Eu não tinha almoçado, tava azul de fome. Dando hipoglicemia tremendo. Aí eu falei assim, tá, mas vamos então falar dos honorários. Ela, como assim? Como assim? Falei, não, é de graça pra poder fazer o processo, vai custar um X valor. Ela, não. Minha vizinha fez um processo dela de pensão alimentícia e não gastou um centavo. Falei, como assim? Não, eu quero de graça. Falei, não, mas você quer um processo de paternidade, de guarda de alimentos, de graça? Aí ela Falei, não, de graça não tem como, né? Não dá pra poder ser assim. Ela... Tá, mas e aí? Eu vou aonde? Falei, você tem que procurar a defensoria, se você não tiver condições pra poder eles fazerem processo. Não, eu fui lá, eles acharam uma loucura e não quero mexer com esse processo, não. E aí eu tô procurando outro advogado pra poder fazer isso. Aí é bom. Ela falou assim, eu vou achar alguém pra fazer caridade. Aí ela foi embora do escritório, eu fui embora também, porque já tinha dado meu horário. Passei o dia inteiro escutando essa mulher falando, e no final, nem eu e nem ela. Essa é a parte complicada do direito. Dá filme. Isso porque eu fiz enxutei o negócio, tirei as informações mais 18 aí, porque... você chutou muito. Dá tipo assim um filme, Dona Flor e o time de futsal. Exatamente. E quem é o pai? Nossa, hein? A suspeita, o técnico. Nossa. O bandeirinha, já... Exatamente. Ai, doutor, essa foi boa, hein, doutor? Isso, tem muita história de processo, tem história aqui de um divórcio, na audiência do processo em si do divórcio, a menina falou assim, mas você me traiu, falando pro ex-marido dela, não, mas você me traiu com fulana, e aí, não, mas não foi só com fulana, foi com ciclana também, e aí a advogada dele, mas peraí, você falou que era uma só, eu achei que era outra. Mentira, aí cara. Você fica naquela situação do tipo assim, como assim? Aí a amiga dela que tava lá, mas como assim a advogada também? E aí no final fica você, os funcionários os servidores da vara, o juiz, tipo assim, todo mundo aqui tá tendo um relacionamento. E só eu que não. E só você que não tava na fita, doutor. São casos bem interessantes. Qual o objetivo do contrato e os elementos essenciais? Agora... Os elementos essenciais vai ser aquilo que... Os limites. Você precisa fazer um contrato que ele não traga nenhum tipo de prejuízos para alguém. Sabe aquela piadinha de todo dia sair de casa um esperto e um trouxa? Às vezes os dois se encontram e faz negócio? Não é desse. Esse é um jargão que tem, mas não quer dizer que tem que ser dessa forma. Se a gente for pegar os requisitos hoje legais, você precisa respeitar os objetos lícitos, respeitar a questão da oferta e do aceite, precisa não ter coação, não pode ter ameaça. A pessoa não pode ter feito aquilo de maneira coagida. Se você não colocou isso, coação, ameaça e... O que foi o outro que eu falei que eu esqueci agora? Coação, ameaça... Coação, ameaça... Pô, tem um terceiro, gente. Tem um terceiro, eu acabei de falar. Eita. Vamos voltar.
Não dá nada, não. Não ia lembrar agora qual que é o outro, mas enfim. Como é gravata de boa, doutor. Mas vou tentar lembrar. Então vamos lá. Se a gente pegar isso, os pré-requisitos, não tendo ameaça, não tendo coação e você não tendo nenhum tipo de obrigação que a pessoa faça aquilo que ela não tenha vontade, o contrato tá ok. Tá ok. E para rescindir o contrato, doutor? Aí vem a questão dos distratos, cláusulas que vai falar que aquele contrato não existe, ou a multa contratual, se tiver, vamos supor, teve um pagamento de arras, que é o sinal, e eu desisti do negócio. Então vai ter uma multa penal lá e vai lá, as duas partes resolvem fazer o distrato. Doutor, e por exemplo, tem um contrato com duas pessoas, vamos lá, uma sociedade, e a empresa não pagou os devidos impostos, os encargos, os impostos e encargo trabalhista. Isso também, além de gerar um conflito, a gente gerar uma coisa ruim para a empresa, né? Isso pode também ocasionar uma quebra de contrato? Fala, você não pagou. Pode. Isso vai ser mais voltado para a questão do contrato de trabalho, né? Que são as rescisões indiretas. Isso. Se o empregado não faz ali os pagamentos devidos e os pagamentos corretos relacionados à função dela, por exemplo, não fez o depósito do FGTS, isso, não está fazendo os pagamentos em dia, está pagando em atraso, não está respeitando o 5º dia útil. E é uma coisa que é muito frágil hoje em dia, é que as pessoas esquecem que para fins de pagamento, sábado é 5º dia útil. Sábado também conta? Conta. Eu não sabia. Não sabia. Que as pessoas têm mania. Por exemplo, vamos pegar aqui o calendário de março, como exemplo. Aqui, ó, se a gente pegar o calendário de março, sábado é dia 1º. Isso. Conta sábado. Entendi. Sábado, segunda, terça, quarta, quinta. Então o pagamento do 5º dia útil é dia 6. Em regra, o que as pessoas fazem achando que tá certo? Sábado é dia 1º, final de semana, então não se conta. Vai contar dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7. Você vai pagar só na outra segunda. Dia 7 na sexta-feira. Aí vem com essa conversa, não vou pagar agora, vou deixar pagar na outra segunda. Tá pagando ilegal. Sério, doutor? Aí nesse caso, para esses pagamentos, o funcionário tem direito de fazer o pedido de rescisão indireta. E deixa eu te fazer uma pergunta. E se independente de onde caiu, por exemplo, se o dia 1º cair na quinta ou na sexta, o sábado corre normal? Do mesmo jeito. Se caiu na quinta, então é quinta, sexta, sábado, segunda, terça. Terça-feira passa a ser 5º dia útil. Aí vamos supor, para ficar mais complicado... Aí paga no outro dia, quando dá o dia 5º. Não, o 5º dia útil paga no 5º dia útil. Paga no dia 5º. No 5º dia útil. Então o empregador tem do 8 da manhã até as 23h59 para poder fazer o pagamento. Isso aí eu não sabia não, hein? Não pagou no 5º dia útil, pagou pro dia seguinte, ele tá em como é que fala? Cometendo, não vou falar crime, mas ele tá cometendo uma infração. Uma infração, né? E vai depender do funcionário se a empresa vai ser maleável, né? Então assim, agora por exemplo, existem umas outras fragilidades relacionadas a isso. Se a empresa estiver ruim das pernas, existir um acordo coletivo, e aí foi conversado com todo mundo, a gente vai pagar de forma diferente, alguma situação, existe ali a questão do próprio sindicato participar desses acordos coletivos para poder fazer uma mudança, para poder a empresa não, por exemplo, pedir uma recuperação judicial. Entendi. Mas são situações que são a exceção à regra. Tá, mas aí no caso, se não tiver um do sindicato, pode fazer uma ata. Não. Tem que ter um membro. Tem que ter alguém que é responsável para poder garantir aquele direito do empregado. Entendi. Por exemplo, vamos supor o seguinte: todos aqui são nossos funcionários. A gente não pode simplesmente chegar aqui e falar assim, pessoal, amanhã o vale alimentação vai ser cortado. Não. Tem que saber o motivo. Então a gente tem que chamar um representante deles para poder falar e conversar sobre essa situação. Entendi. Não pode simplesmente a empresa falar que vai mudar a regra do jogo simplesmente porque ela resolveu mudar. Entendi. A empresa, por exemplo, vale alimentação é obrigatório? Não. Mas se a empresa está fazendo vale alimentação, ela não pode simplesmente cortar o vale alimentação. É um benefício que ela já deu, que já foi incorporado pro empregado. O empregado, de certa forma, já acostumou. Então não é obrigatório. Vale alimentação, não. Não, mas a partir do momento que ele pagou, passou a pagar, aí ele tem que pagar direto. Ele tem que continuar pagando. Mas a empresa apertou financeiramente, estou sem condições. Você vai ter que entrar em um acordo com os seus empregados e aí você chama o sindicato para poder tentar resolver essa situação, um representante legal dos empregados para poder entrar numa situação. E se os empregados não tiver o sindicato, a categoria? Se não quiser? Se não tiver, mas depende. Uma empresa muito grande, hoje em dia tem sindicato para quase todo mundo. Né? Então, se for analisar bem, se não for sindicato, tem que ser um representante do Ministério do Trabalho. Entendi.
Doutor, vamos lá então. Se você pudesse criar uma nova lei, qual lei era essa? Ixi. Eita, nós, Se hein? eu pudesse criar uma nova lei, Uhul! tá aí, viu? Aí, hein? Você nunca pensou? Falou assim, Não. nossa, criar uma lei e tal. Pior que eu nunca cheguei ao ponto de pensar nisso, mas se eu fosse criar uma lei hoje... ela precisa passar por votação, eu criei, ela Criou, já vai... já vale, já. Já começou Aqui faz de conta. Faz de conta que ainda... Nossa, eu canto mal de mãe, tá? Meu Deus do céu. pelo menos se fosse cantor, tava terrível. Rapaz, meu cabelo Se eu ficou fosse bonito. criar uma lei, eu criaria uma lei para poder criar uma regulamentação mais voltada sobre mandar áudio a mais de 7 minutos no WhatsApp. Você tá doido, moço. Nossa senhora. Acho que a lei que eu queria fazer era essa. Jesus amado. Se vai mandar um áudio acima... Não, vamos colocar 3 minutos. Acima de 3 minutos, liga. Não, doutor, Liga eu tenho uma birra tão grande de áudio. É porque, tipo assim, o cara que grava áudio, ele tem preguiça de estar escrevendo. Aham. E nem sempre, por exemplo, a gente que trabalha, eu trabalho no ramo da comunicação, você tá em audiência, você tem tudo, né? Tá em reunião, você não tem como ouvir um áudio. Muitas vezes você tá ali, o cara lê ali, você pegou o celular, escorreu, dá pra ler. Mas como que você vê um áudio? Se eu escuto um áudio? Então, assim, outra lei também que eu pensei que agora... Essa eu gostei, hein? Tá apoiado, tá apoiado. A outra também é das reuniões com mais de 1 hora. Que pega um assunto, bate naquilo, fica repetindo e não sei mais o que você vai olhando aqui e fala, meus, pra que fizeram isso? Aquelas reuniões que dá pra se resolver com e-mail, sabe? Uma mensagem no WhatsApp, tipo assim, pronto. Doutor, Eu tive são parentes, eu tive um chefe que era desse jeitinho. Reuniões com ele tinha que ser pautas. Tipo, vamos tratar sobre venda de chocolate. Vânia, a venda de chocolate tá boa? Tá, então ótimo, vamos pra próxima. Venda de chocolate não tá boa? Não tá boa e já arrumei solução isso pra poder resolver. Beleza, ótimo. Eram tópicos. Então reunião pra ele era reunião de 30 minutinhos. Oh, isso é Era, tipo sensacional. assim, passou disso, começou a gerar debate, falou, não, pessoal, vocês resolvem esse negócio, na próxima reunião a gente Já senta pra traga fazer resolvido isso. já. Exatamente. Agora aquela reunião que um debate, o outro traz outra situação, cara, vai virando aquela briga, não sei o que, se perde. Então, é outra situação, eu sou muito apoio dessa ideia. Essa ideia foi sensacional. Agora Mas o do áudio, pra mim, é importantíssimo. Eu tenho uma outra aqui agora, que é na cidade turística. Você tá lá passeando com sua gata, né? Aí, ou com seu gato, seja lá o que for, Sim. né? Aí, pá, de repente... Seu crush. É seu crush, né? Aí de repente chega aqueles caras. Oi, bom dia, casal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos participar da reunião ali. É 30 minutinhos pra você conhecer o novo empreendimento. É o fim da picada. Cara, você fica 2 horas lá e os caras, enquanto não vender pra você, não libera. E o pior de tudo, esses transtornos é maior ainda em cidade turística, a gente não vai fazer propaganda, mas aqui próximo de nós aqui, eu sentei no restaurante pra comer uma vez, sentou uma mulher querendo vender um apartamento desses... Isso, consignado não? Não, é multipropriedade. Que tem vários Ela donos. sentou na mesa junto comigo, enquanto eu falei pra ela, tipo assim, moça, você tá sendo inconveniente. Enquanto ela viu que realmente eu não tava, eu terminei de comer. Tipo assim, eu fiz toda a minha refeição, a mulher sentada do meu lado, falando pra mim que o negócio é multipropriedade, que o negócio existe e que não é pirâmide. Que eu falei pra ela, esse negócio aí, não é pirâmide, é um sistema de marketing multinível. Eu falei, moça, isso aí é uma pirâmide, só mudou o nome. Não, mas não é, não sei o quê. Mas aí eu falei, não, você não vai falar que é. É a mesma coisa de quem tá cometendo um crime, não vai falar que tá cometendo um crime. Mas enfim, eu concordo contigo. Isso é um Nossa senhora. E nós, assim, eu vou falar por mim, por nós, Anapolino, eu moro em Anápolis, nós somos muito educados. Demais. Cara, eu não consigo a pessoa falar boa tarde, deixa um tempo da sua vida aqui, um tempinho aqui e tal. Aí eu não dou conta de falar assim, falou, nem olhar pra cara do cara. E muitas das vezes já abusa disso. Você passa pra você, dá bom dia, você dá bom dia, aí pronto. Cara. Vem cá, deixa eu te contar um negócio aqui. É uma oportunidade imperdível. 1000%. Você faz o primeiro depósito de R$100. Se quiser saber mais, arrasta pra cima. Nossa, velho. É desse jeito mesmo. Doutor, qual o seu filme favorito de advogado? Filme favorito de advogado? Não falaria filme, falaria série. E ela é recente agora, chama Poder e a Lei. Poder e a Lei. Tá na Netflix.
Ah, ela é boa? Vale muito a pena. É mesmo? Ela demonstra alguns bastidores, uma ideia por trás sobre as interpretações do que é um processo muito interessante. O pessoal fala muito que suits. 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 Uns fazem suits, outros fazem suits. Né? Também é muito bom, só que virou clichê. Todo mundo vai estudar, vai assistir ela, vai tentar entender. Agora um filme, O Advogado do Diabo. Oh, esse é sensacional, hein? Muito clássico. Keanu Reeves, sensacional. Al Pacino? Keanu Reeves é Al Pacino ou Andy Garcia? Acho que é Al Pacino. Eu também acho que é Al Pacino. Eita, que filmão, muito bom. Muito bom, vale a pena. Quem não assistiu, Advogado do Diabo, né? Vale muito a pena. E um livro favorito? Vixe, um livro só é muito pouco. Mas A Arte da Guerra. A Arte da Guerra? A Arte da Guerra acho que é o meu livro favorito. Eu vou colocar como se fosse um livro de cabeceira. Eita, né? A Arte da Guerra, 48 Leis do Poder. Só... Também vale muito. São 2 livros. De autoajuda? Ah, você não leu, não? Eu não. Vou te dar de presente. Ah, mentira. Vou te dar os 2 de presente. Eu ganhei presente aqui, gente. Eu ganhei presente. Doutor... eu vou te dar os livros porque eu faço isso com os meus alunos, tá? Ah, sério? Depois eles vão colocar comentários aí. Eu faço sorteio de livro. Geralmente eu faço uma pergunta. O aluno soube trazer aquela pergunta, aquela resposta. Aí vai estudar agora. Mais ou menos isso. Vai estudar, né? Aí às vezes eu faço os 2 lados. Eu faço uma pergunta. O aluno respondeu certo e ganha o livro. Fiz uma pergunta, o aluno respondeu errado, dou o livro também, porque aí ele estuda. Então eu errei tudo. Doutor, agora uma pergunta que não quer calar. Qual foi uma coisa mais engraçada, inusitada que aconteceu em sala de aula? Nossa, o dia que eu reprovei um aluno e a mãe dele foi tirar satisfação comigo. Mentira, cara. Sério? O dia que eu reprovei um aluno e ela chegou na minha sala falando assim, por que você reprovou meu garotinho? Ah, que gracinha, eu falei assim, mas seu garotinho, ele não fez meus trabalhos, não fez a prova. Não, meu garotinho, ele não é pra ser reprovado, ele não pode ser frágil. E aí eu falei assim, tá, mas quem é seu garotinho? Aí um exemplo, né? Meu garotinho é... Cebolinha. Falei, o Cebolinha, mas o Cebolinha não vem na minha aula. Não, mas ele não precisa, ele é um aluno exemplar. Mas ele sabe tudo. Eu falei, tá, mas por quê? Não, meu garotinho não vai ser reprovado. Nossa, que gracinha. O garotinho dela tem 28 anos. Judiação é uma criança, doutor, é um bebê. E aí virou um problema. Mas e aí, o que aconteceu no final das contas? Continua reprovado. Não assistiu minhas aulas, não faz trabalho, não faz tarefa, não fez nada, nenhum tipo de prova. Profissional como, né, doutor? Exato. Mas o problema hoje em dia da geração, muitos têm aquele costume de ser um imediatista. Então, quer tudo fácil, e o maior problema é isso aqui. O celular hoje... Então, a pessoa, ao invés de parar para poder pegar um material, ler e saber, ela vai ali no chat GPT, no Gemini, faz uma pesquisa, tipo assim, eu quero saber como é que faz um exemplo, um contrato de compra e venda. Aí traz um modelo lá e acha que aquilo lá dá certo. E não é assim que funciona. Não é, porque tem que estudar tudo. Até uma vírgula já arrebenta. Então, assim, por exemplo, nossa geração, a gente veio de uma geração onde se a gente não estudasse... Era reprovado. Era reprovado, a surra comia. E assim ficava, se tirar a nota vermelha vai apanhar, se reprovar vai apanhar 2 vezes. Se falar isso hoje, você apanha. Não, exatamente. Nossa, doutor, eu queria falar só na Sexta Forte, eu fiquei 4 anos na Sexta Forte, doutor, não é vergonhoso falar isso, não. Achei que era na quinta série. Não, eu fui na Sexta Forte, o meu foi na Sexta Forte. A gente reprovava. Exatamente. A gente reprovava. Hoje em dia, para você reprovar um aluno, é uma dificuldade gigante. Doutor, agora uma pergunta que não tem nada a ver com a nossa pauta aqui, com a nossa conversa. O senhor acha que a profissão de um professor hoje, ela ainda tem que ser revista não? Deixa eu ver a pergunta, deixa eu reformular essa pergunta. Você acha que a profissão de um professor, ela não... Ai, cara, agora eu não lembro, ela não é bem vista, não... Valorizada, isso. A pergunta é muito crucial e ela é, assim, de uma tremenda valia. Exatamente. O professor hoje, ele tem um papel importante. Qual é o papel importante do professor hoje? Ele precisa fazer com que as pessoas, os adolescentes, os adultos que estão buscando a graduação, o ensino médio para poder se tornar um adulto, um profissional, ele precisa trazer uma moldura, ele precisa trazer um comportamento muito maior. Antigamente, respeito, moralidade, disciplina, ordem, tinha-se a ideia de que isso eu aprendi em casa. Só que hoje, nos tempos atuais, acaba que o aluno chega em sala de aula e o professor precisa ensinar isso.
Que é uma coisa que tem que vir de berço. Tem que vir de berço. Então, por exemplo, vamos supor, na graduação, nós temos hoje, uma coisa que eu gosto de brincar muito, a gente tem um sistema de educação de uma pirâmide invertida. A gente valoriza tanto o curso superior e a gente esquece do curso do ensino básico. É, o básico. Então, o aluno, quando ele chega no curso superior, às vezes ele não sabe, ele não tem aquela bagagem da educação básica. Então, a gramática, a matemática básica, a interpretação A gramática básica de, por exemplo, escrever grosso com C cedilha. Exato. O preguiça com 2 S. Já pegou esse Já tipo? peguei esse tipo de caso. Só que assim, quando chega na graduação, a gente precisa tentar diminuir, e aí acaba virando um esforço maior do professor, moldar esse tipo de profissional. Exatamente. Então, assim, eu tenho um tremendo orgulho, uma satisfação gigante quando eu encontro na rua um aluno que foi meu na graduação ou no curso técnico, e ele fala para mim, professor, aquilo que você falou para mim foi bacana. Aquela dica que, tipo assim, me dá uma satisfação gigante, igual um aluno que tomou posse, por exemplo, num concurso da Polícia Civil para delegado de Brasília. Pô, você contribuiu na vida dele. Exatamente. Você olhar para aqui e falar, pô, eu consegui formar um profissional adequado, um profissional exemplar. Isso é que é bacana, só que a valorização do professor hoje, ela é muito precária. É muito precária. Tanto, acho que financeiramente, né, e estruturalmente também. Exatamente. Se a gente for analisar bem, tem muito da ideia do igual sal. Se o sal tá demais na comida, reclama que o sal tá demais. Exatamente. Se o sal tá de menos, reclama porque tá de menos. Mas se ele tá na quantidade ideal, não lembra dele. Exatamente. Ninguém elogia o sal quando tá que ideal. Dá temperatura. Exatamente. Tá se a comida ficou bem temperada, vai ser elogiado o cozinheiro. Cozinheiro. Se foi, passou o tempero, passou o sal. O sal tá demais isso aqui. Então, se a gente for analisar, a questão do professor vai ser muito próximo disso. Se um aluno se tornou um excelente profissional, ele se tornou porque é mérito do aluno, não é desmerecendo o aluno, só um parêntese. Mas ele chegou, mas não foi lembrando do professor. Antigamente a gente tinha aquelas brincadeiras, por exemplo, na época do ensino médio a gente montava um presente para a professora para agradecer aquele ano que ela. Exatamente. A gente tinha uma valorização. A gente entregava um presente para a professora. Levava maçã, exato, levava coisa para a professora, muito obrigado pelo ano, aprendi muito com a senhora, agradeço. Bom, tal. Tanto que hoje em dia eu ainda passo por uma professora minha de história, eu gosto muito de história, eu passo por ela, que ela mora perto da casa da minha avó, eu passo por ela, cumprimento ela todas as vezes como minha professora de história. Ela já tá tão de idade que às vezes ela me lembra que naquela época eu tinha cabelo. E tinha muito. Agora não tem nem como falar, mas... Não dá nem pra perceber, doutor. Exato, foi embora. E teve uma época que ela lembrava de mim. E ela, quando ela fiquei, eu falei pra ela, não, senhor, hoje eu sou advogado. Nossa, meu filho, que bacana. Você sempre foi uma pessoa muito resolutiva de conflito. Eu falei que você... É bacana mesmo, viu? E aí, então, a coisa vai tendo esse viés de valorização. Então, quando você encontra um aluno que valoriza o professor, que ele agradece, a gente fica até assim, mas... diferente. Satisfação própria. Uma satisfação própria. A gente vai olhar e falar, diferente, não é uma coisa que a gente está acostumado. Exatamente. Porque não é uma situação que hoje em dia é comum. Hoje em dia... É mais comum chegar uma mãe do aluno falando que você reprovou o bebê dela do que uma mãe chegar e falar assim, professor de Deus, meu filho virou um homem por sua causa. Exato. Nossa, falei bonita agora, hein? Nossa senhora! Demais. Doutor, o programa tá chegando ao final. Mas antes temos o bate-bolas do programa, Talco Show do Vôlei! Preparado? Não tem nada de bobeira. Segue. Aqui, eu vou te fazer vou falar uma palavra e você fala o que vem na cabeça. Na cabeça, tá bom? Por exemplo, café. Caro. Aí. E muito, viu? Demais. Você tá doido? O quilo tá quase 100 conto, moço. O negócio tá... E tem gente que fala que não. Porque não pode ir contra. É verdade. Você não pode. Infelizmente, política é isso. Você tem. Exatamente. Né, você, não todo mundo tem seu político de favorito. Exatamente. O problema do brasileiro hoje é ter político de estimação. De estimação. Não é favorito, não, de estimação. E o melhor de tudo, briga e defende como se fosse pai e mãe. Exatamente. E o político nem lembra e nem sabe quem é. É que nem jogador de futebol. O cara se mata por causa de time e os caras tá aí. Quebra o estádio, vira aquele problema todo, responde processo penal quando é pego. E o jogador, tipo... Eu falando de futebol aqui, eu particularmente, eu não sou a favor, momento nenhum, vocês vão me desculpar o que eu vou falar aqui, torcedores de torcida organizada, eu não sou a favor de torcida organizada. É uma coisa muito complicada. Muito complicada, mas não vou entrar nesse detalhe, não. Doutor, pronto? Preparado? Amor.
Eita, Um nós. amor? É. Vixe. Ixi. Único. Eita, nós. Um sonho. Não vale que nem da padaria. Um sonho. Estabilidade. Top. Um time. Seleção brasileira. Não quis cair em cima do muro, não, né? Eu sou São Paulino. Eu imaginei que é um pirulito rosa. Tudo rosa. Que rosa. Não, mas é porque eu gosto da cor rosa. Esse negócio do São Paulino me lembrou o negócio do Panetone. Eita, mas é como os bastidores. Depois a gente... Não pode não. Okay. Você sabe qual é o maior Panetone? Ele não sabe, não. Não, então depois te conto. Depois te conto, não pode falar nada, não. Uma comida. Lasanha. Lasanha. Uma bebida. Coca. Interessante. Foi o primeiro que falou, não foi? Foi o primeiro que falou Coca. Os demais, a maioria é cerveja. Cerveja, vinho. Rolou muito. Mas uma lasanha precisa de uma Coca-Cola. Com certeza, né? O seu maior orgulho? Minha mãe. A sua maior realização? Vixe. Minha maior realização? Nossa. Minha maior realização ficou... Eu posso até te falar, os seus alunos, velho. Seria meus alunos. A maior realização é formar eles. Formar eles. Perfeito. Aí, boa contextualização. Eu sou bom mesmo. O maior bem da vida? A vida. É isso aí. Um animal? Cachorro. Uma mulher? Única. Um homem? Eu. Outro homem? Outro homem? Outro? Ixi. Eita, nós, hein? Não tem outro, não. Eita, nós. Não tem, não. Então tá bom. Segue o jogo. Doutor Osmar Patrick, muito obrigado. Achei que você ia falar meu nome completo agora. Ele falou, ixi. Não. Aí estourou o tempo. Obrigado, doutor Osmar Patrick. Eu que agradeço o convite. Pela sua presença, pelo seu tempo. Cara, assim, foi sensacional. Aprendi muita coisa que eu não sabia. E também foi muito gratificante aqui a sua presença aqui. Eu amo de paixão você é meu irmão. E eu aprendi a gostar demais de você. Igual eu falei no começo da conversa. A gente se deu tanto bem. Sim. Se deu tão bem que Lá ele. Que nem parecia que se conhecesse. Exato. Agradeço o convite. Espero que o que a gente conversou tragam muito mais sabedoria àqueles que nos escutam, né? Que acompanham. A gente não pode entrar em muitos detalhes, a gente às vezes não pode entrar em alguns assuntos mais aprofundados, porque tem a limitação do próprio estatuto da OAB, né? Porque freia muita coisa. Mas uma coisa que eu gosto sempre de falar, na dúvida, procura um advogado. Exatamente. Todo mundo pode ter um advogado para chamar de seu, que é bonitinho. Qualquer coisa, meu advogado resolve. Exatamente. É mesmo, meu advogado, meu médico. Exatamente. Todo mundo tem meu advogado, meu médico, minha psicóloga, minha terapeuta. Quiser deixar as redes sociais aí, pode ficar à vontade. Meu Instagram, Osmar Patrick, é bem simples, bem tranquilo. Meu Instagram eu coloco tudo num só. Então, é meu pessoal. Então pronto. É melhor, fica né? mais fácil. Então, assim, eu gosto de trazer tudo lá dentro. Meu telefone pra falar também, não sei. Pode falar se quiser. Se quiser, não. Melhor não. Meu público. Meu público é resenha. Doutor, então... depois vai lá e faz meu cadastro pra eleição. Meus amigos. O meu público é tenso. Eu amo meu público. Isso é bacana. Eu quero agradecer também todo convidado meu leva um presente. Nossa, aqui, olha isso. Kit da cachaça Jamel pra você. Que isso, agradecido. Ó, esse aqui vai ser sucesso lá na loja, viu? Ó, tá vendo? Nossa, kit da cachaça Jamel. E um kit da Global Suplementos também, que é grande dos nossos parceiros. Já entendi, tá? Vou voltar pra academia. Aí, tá vendo? Agora eu entendi, vou voltar pra academia. Já tá o kit. Aí, ó, os dois vai dar muito bem. Doutor, obrigado mesmo pelo Eu que agradeço. Valeu mesmo. O pessoal da loja vai achar o máximo a cachaça. Ixi, lá vai achar sensacional, já pode deixar lá. Já, isso aí, segunda-feira. O programa Talk Show fica à sua disposição para o que você quiser, doutor. Digo mesmo, a todos, não só você, mas a todo o seu público, sempre que precisar de qualquer situação, qualquer dúvida, não sendo consulta gratuita. Claro, que aí, senão... Depois do time de futsal. Exatamente, depois do time de futsal. O técnico. E o técnico. Mas eu agradeço o convite, a gente está aí para se ajudar, a gente está aí para tirar todos os esclarecimentos.
Agradeço a oportunidade mais uma vez e, como se diz, vou comer metade de chocolate agora. Ah, isso aí, fica à vontade. Gente, o programa está terminando, mas eu quero fazer os agradecimentos a Global Suplementos, em nome do Amauri e da Michele, a Nectar Sorvetes, em nome do Cleito, Lenilson, Nelson, o Hipermercado Seu Azul, Cleovânio, gente boa demais, Cachaça Jamel, o Enio André, Rabelo Motors, em nome do Ratinho, Droga Certa, em nome do meu amigo e irmão Marcelo Dutra, Fazenda Babilônia, Dona Thelma, o Cine Prime do Ana Shop, um grande abraço, Marcos, e a Eduarda Confecção, que está fazendo as belíssimas camisetas, e logo vai ter camiseta aqui do programa Talk Show. Gente, o programa fica por aqui, foi sensacional. E semana que vem, amanhã, depois, qualquer dia que você quiser, tem mais Talk Show nas redes sociais. Segue nós lá, curte a gente, tá? Um grande beijo a todos, fica por aqui. Com Deus!